Não adianta eu pegar as novas normas e criar um procedimento mudando aquilo que eu tinha de 8666 e de 10520 se eu não pensar na palavra-chave, na palavra mágica que a lei traz, que é a ideia da gestão e do planejamento. O que temos de novidade em relação ao passado na nova lei é a figura do planejamento vinculada à figura da gestão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Os Prefeitos, onde a gente fala e debate sobre tudo aquilo que interessa na vida do seu município. E hoje falamos especialmente aqui do nosso estúdio de São Paulo, da São Paulo capital, do Itaim Bibi. Então, fiquem já acostumados com esse novo ambiente, onde provavelmente a gente vai gravar grande parte dos nossos episódios. E tenho a satisfação hoje de conversar com um advogado especialista em direito municipal, Marcelo Palaveri. Marcelo, obrigado pelo teu tempo, pela oportunidade de a gente conversar. E eu pensei em um dos temas, eu sei que você tem um repertório enorme, né? Tanto de teórico quanto prático para trazer para municípios, mas eu queria falar de um tema específico que é sobre a nova lei de licitações e contratos. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiano, pelo convite. Primeiro, parabenizar vocês pela iniciativa desse podcast. Eu acho que ele vem bem a calhar, começando os primeiros episódios ainda no mandato anterior dos prefeitos e agora tomando mais corpo nesse novo mandato dos prefeitos, vem bem a calhar no momento que eu percebo que os municípios necessitam recorrentemente de canais como esse para poder debater os temas de maior interesse nas questões municipais. E fico feliz de você ter me convidado para esse tema sobre licitações, que é um desses temas recorrentes, é um dos temas que certamente mais aflige cada um dos que estão à frente dos municípios. E a minha ideia é que a gente possa debater hoje a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, não tão nova, como você mesmo já disse nos nossos preparatórios aqui, uma lei de 2021, mas que tomou corpo e vida efetivamente a partir do ano passado. Estou à sua disposição. E aí, Marcelo, acho que para puxar esse tema, né? Então, assim, a gente tem uma primeira legislação que foi, né? Que eu acho que todo mundo que hoje trabalha com direito administrativo, né? Ou com direito público, foi, assim, se formou e estudou na gloriosa Lei 8666 de 93, né? 93. E depois veio a 10.520, né? Também uma legislação bastante revolucionária para o período em que foi implantado, mas que também já tinha mais de 20 anos, né? Então, eram duas leis que refletiam momentos específicos, né? Então, 93 era uma lei muito pautada para obras e serviços, né? E também falava de outras coisas, mas grande parte era obras e serviços, e depois veio a Lei 10.520 para falar da contratação de bens e serviços comuns, né? E aí também com algumas inovações interessantes, a questão do pregão e tal. Na tua visão, a nova lei de licitações, que foi debatida por também décadas no Congresso até que ela pudesse ser efetivamente publicada e entrar em vigor, né, e começar a ser adotada, qual é, assim, a espinha dorsal que você entende que esse novo regulamento traz? Eu poderia te dizer que, na verdade, a Lei 14.133 ela é uma continuação dessas outras leis. Ela é uma depuração de algumas dessas normas, incorporando especialmente regras da 10.520, que é a lei do pregão, abandonando os procedimentos mais tradicionais da 8666, que você falou que perdurou por aí longo tempo, e buscando, especialmente na jurisprudência do Tribunal de Contas da União e nas experiências que o governo federal tinha, algumas situações inovadoras que foram feitas à luz da lei passada, dessas duas leis que você mencionou, e mais do RDC, que é a lei específica que foi criada para contratações na época da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e fazendo um grande balanço dessas novidades, dessas situações, trazendo para essa nova sistemática que foi adotada em 2021. Então, se você pegar as duas últimas décadas, foi um período em que o Congresso Nacional se ateve a entender essas novidades e criar uma nova norma.
Essa nova norma, se nós pudermos pensar, ela tem um grande inovador. Não adianta eu pegar as novas normas e criar um procedimento mudando aquilo que eu tinha de 8666 e de 10520, se eu não pensar na palavra-chave, na palavra mágica que a lei traz, que é a ideia da gestão e do planejamento. O que temos de novidade em relação ao passado, na nova lei, é a figura do planejamento vinculada à figura da gestão. Do contrário, nós só iríamos mudar procedimentos, criar procedimentos ainda burocráticos, sem pensar nessa ideia de gestão e planejamento. Se nós incutirmos na cabeça do gestor, e aí o momento é adequado, porque tem uma nova leva de prefeitos chegando no mercado, uma nova leva de assessores, de gestores e secretários, se nós incutirmos essa ideia, nós temos chance de fazer uma mudança significativa dos procedimentos. Eu acho que tem uma oportunidade realmente interessante, porque quando a gente olha do ponto de vista orçamentário, né, eu falo, a administração pública já exige muito planejamento do ponto de vista orçamentário, né? Ainda mais com as leis específicas, quando você tem investimentos obrigatórios de educação, saúde, a gente sabe que não é simples, né? Só que, geralmente, esse planejamento orçamentário, ele não era casado, né? Ou pelo menos não era divulgado que esse planejamento também se refletiria em compras, né? E aí você tem, muitas vezes, esse planejamento financeiro e operacional, ele descasado, de vez em quando dava certo, de vez em quando não dá certo. E eu acho que e aí tem um outro aspecto, né? O mercado não consegue saber e se preparar para essas oportunidades, né? Então, e aqui a gente fala não só para o setor privado, mas também para o setor público. E assim, se você eventualmente é fornecedor ou tem interesse em fornecer para governo, você, nesta nova era, é muito mais fácil entender qual é o plano anual de contratação que seja o governo federal, governos estaduais ou municípios têm, e você conseguir capacitar a tua empresa e a tua operação para atender essas demandas, né? Agora, do ponto de vista das prefeituras, e de novo, estamos falando agora de prefeitos, estamos iniciando um ciclo, né? 2025, os prefeitos pegaram já um orçamento já pré-aprovado, né? Então, eles vão ter, neste primeiro ano, eles vão ter menos capacidade, menos mobilidade nesses orçamentos e nesses planos. Mas, nos próximos anos, vai estar 100% na mão deles, né? Perfeito. Qual que é a dica que você dá para eles conviverem com esse primeiro ano de mandato e depois prepararem esses outros 3 anos? Eu só peço a oportunidade de fazer um comentário em cima daquilo que você falou, antes de adentrar nessa sua colocação, porque exatamente, se nós fôssemos imaginar uma estrutura legal do Brasil, o que faltava, e veio agora por último, era uma estruturação da questão de compras e contratações. Porque se você retornar um pouco no tempo, você vai se lembrar da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, que já tem aí 25 anos, que ela veio exatamente fazer essa estruturação que você colocou na questão orçamentária e financeira. Só que essa questão orçamentária e financeira ela ficava perdida sem pensar no grande canal de despesa do poder público, que são as compras e contratações. A 14.133, que é a Lei de Licitações, ela tem muita inter-relação com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com essa ideia de planejamento e gestão. Vou citar só 2 artigos, o artigo 11 e o artigo 18. Quem lê esse artigo 11 e esse artigo 18, que são artigos estruturais da lei, vai perceber essa correlação importantíssima. E aí, respondendo à sua pergunta e à sua provocação, os prefeitos que vêm novos agora, eles têm que imaginar que os seus parceiros, os seus colaboradores, os seus secretários, as suas equipes, têm que olhar isso com esse viés. Os prefeitos, via de regra, têm uma dificuldade muito grande em compor equipe. E quase sempre eles compõem equipe com pessoas que já trabalham dentro do órgão público. No próprio órgão público ou em outros órgãos públicos que vêm para dentro. Se ele tiver a ideia de que ele vai fazer uma nova gestão em compras e contratações, ele tem que fazer com que essas pessoas limpem as ideias que elas têm da legislação passada e passem a pensar com essa ideia de gestão e planejamento. E aí comecem a pensar na ideia de estruturar organizacionalmente
o setor, os setores, as secretarias e depois capacitar essas pessoas para que elas possam se valer dessas novas ferramentas. Você fez menção ao plano de contratação anual, ele talvez seja o ponto de partida. Porque o que ele é? Ele, ao mesmo tempo, é algo para dentro e algo para fora. Para dentro no sentido de orientar o que vai ser feito ao longo de um determinado tempo, que é o tempo do ano. E para fora, para que o mercado possa começar a se preparar e estar organizado para fazer frente às demandas que o poder público vier a ter. Exatamente. Se o gestor tiver a ideia de que ele, por força dessa nova sistemática, tem que estabelecer uma estrutura organizacional, ele vai pensar nisso, ele vai valorizar os servidores públicos, porque a lei valoriza os servidores públicos. No momento em que ela fala que os agentes de contratação, que isso é uma nova nomenclatura, tem que ser servidores efetivos e que isso recebe críticas por várias razões, algumas procedentes, outras não. O que a lei está querendo dizer? Ela está querendo dizer que esses atores dentro do procedimento têm que ser pessoas que têm que estar ali independentemente do mandato que está acontecendo, independentemente de quem é o prefeito da vez, de quem é o gestor da vez. Passa prefeito, sai prefeito, entra prefeito, a cada 4 anos há a alternância do poder, mas essa estrutura organizacional, esse núcleo duro do poder, ele tem que ficar mantido e preservado. Vai levar tempo para nós termos isso? Vai levar, mas eu acho que o ponto de partida e o start, o início, foi dado com a edição da 14.133. E aí eu acho que tem aqui um recado para os prefeitos, né, que é o seguinte: a capacidade de liderança que um prefeito tem que ter, ela é óbvia, né, inclusive para poder constituir uma equipe e tudo mais. Mas essa capacidade de liderança precisa ser tamanha para poder envolver, inclusive, né, e especialmente os servidores públicos, porque, de novo, essas são etapas do planejamento que elas só dão certo se elas envolvem o primeiro escalão, né, do gabinete do prefeito até o analista que efetivamente vai participar desse processo. Então, acho que liderar esse processo, sensibilizar as pessoas e trazer todo mundo para esse mesmo novo mindset é algo realmente desafiador e eu acho bastante importante. Eu tive a oportunidade, Marcelo, de acompanhar na Prefeitura de São Paulo, né, as reuniões preparatórias, né, para lançamento, né, do regulamento da Prefeitura e as primeiras licitações. Né? E, inclusive, não sei se a Prefeitura de São Paulo foi a precursora no Brasil, mas pelo menos em prefeituras de maior expressão ou estados, eu percebo que, na minha memória, se não me trai, 2022, eles foram os precursores. Né? E aí eu sei que a lei ela permite que cada ente, município, estado, complemente com um regulamento próprio. Então, minha questão é, se eu como procurador, como prefeito, vice-prefeito, pegar o regulamento da Prefeitura de São Paulo, fizer lá um copia e cola, troca só o nome, vai funcionar? Eu tenho uma posição nesse aspecto que ela não é fechada. A minha ideia, enquanto isso, é o seguinte: a lei de licitações, lá no seu artigo 176, ela trata de forma muito adequada o que é o exercício da autonomia constitucional. Sabe você e sabe os nossos ouvintes que os municípios compõem a federação junto com os estados, junto com a União, e têm o mesmo status. Eles não têm o mesmo tamanho, o mesmo poder financeiro, mas juridicamente eles são uma figura da federação. A lei de licitações autoriza que eu copie ou que eu me aproprie das normas federais e ela não impede que eu faça um copia e cola das normas municipais ou federais ou até estaduais. O município de São Paulo, como você bem falou, no âmbito de um município de grande porte, foi realmente precursor do procedimento. Podem ter outros municípios de menor porte normatizado ao mesmo tempo, ou até um pouco antes, mas que não tem repercussão nacional como tem no município de São Paulo. As normas do município de São Paulo são muito bem normatizadas, mas, na minha visão, elas não servem para todos os municípios. Elas servem como referência, mas é mais ou menos a ideia do nosso terno. O meu terno não serve em você, o seu terno não serve em mim. Eles são até da mesma cor aqui, nós estamos vendo, mas, na verdade, o que a gente precisa? Precisa customizar, precisa adaptar, precisa ver qual é a realidade. Às vezes até de gosto, às vezes até de
habilidade e ambiente político para fazer a normatização, mas eu acho que ter as referências do governo federal, do governo do estado, do governo de São Paulo, município, é sempre importante para os municípios saberem fazer. Eu não gosto da ideia copiar e colar, porque a ideia copiar e colar acaba ficando descuidada. Sim. Ela tem que ser feita com muito cuidado e com a ideia de que eu vou adaptar as minhas normas. E mais do que isso, eu tenho que fazer a adaptação e a criação da minha normatização não é só nas regras, é também nos procedimentos. Porque os procedimentos, se você for especialmente num artigo específico que fala da roteirização desses procedimentos, que é o artigo 18, ele vai dizer o que o procedimento de licitação vai ter que ter do começo ao seu final. Uhum. E esses documentos acabam sendo padrões dentro do poder público. Até o próprio artigo 19, em outros momentos, a lei do artigo 53, ela fala que o controle interno, que é um órgão de grande importância dentro do poder público, mais a área jurídica, a assessoria jurídica interna do poder público, vão ter que se unir com a alta administração, é essa a expressão que ele dá, que seria o primeiro nível de poder, para que eles, em comum acordo, criem as normatizações. Então, a ideia é normatizar por decretos, e esses decretos podem ser um decreto só, ou vários decretos por temas, e aí a gente levaria tempo para debater essa questão, que é muito interessante. Depois, criar os principais documentos, o plano de contratação anual, o ETP, que é o Estudo Técnico Preliminar, o termo de referência, as minutas de contrato, as minutas de edital, matriz de risco e várias outras situações que a lei vai exigir que você tenha e que você, a cada procedimento licitatório que você realizar, você vai ter que lançar para dentro do processo. Então, pensar que o município X de qualquer canto do Brasil deva sair copiando São Paulo, eu acho que é um pouco temerário. Mas que ele deve usar São Paulo e outros, o seu vizinho, o município maior próximo dele, como referência, pensar, criar uma equipe, montar essa estrutura e fazer essa normatização para que ele possa fazer frente a essa demanda, a fazer frente a esse novo desafio da lei, que é exatamente pensar na questão de compras e contratações como um braço vinculado à questão orçamentária e financeira e que vai gerar um planejamento e uma gestão. E eu acho que respeitar assim, o tamanho do município, né? Mesmo as tradições do município, né? Como cada secretaria se organiza, tudo isso, assim, as ferramentas que a prefeitura eventualmente já tem contratadas, que estão disponíveis, estão implantadas. Então, assim, eu concordo contigo que referências é sempre bom ter, é sempre bom contar com quem já está na frente, com quem já testou o modelo em grande escala, mas depois cada prefeitura, cada município tem a oportunidade de poder fazer esse ajuste e, eventualmente, os novos prefeitos, a oportunidade de olhar, né, os decretos que eventualmente já estejam vigentes e verificar oportunidades de melhoria. E aí, por isso que eu acho que momentos como esse, de conversa, de buscar novas referências, ajudam você, inclusive, a fazer, eu falo, pequenas evoluções, né? Perfeito. A tua gestão, né, prefeito, não precisa ser revolucionária em todos os aspectos. Alguns aspectos que já têm um nível de maturidade importante no município, muitas vezes vai ser uma evolução de 3%, 4%, 5%, evoluções incrementais, mas que vão efetivamente compondo uma gestão que é vitoriosa. Marcelo, eu queria te perguntar uma coisa. A gente falou bastante de oportunidades de planejamento, controle, e falou também da oportunidade de novos mandatos que estão chegando aí e, naturalmente, uma renovação, não de todo, mas de pelo menos uma parte do aparato, né, público que fica disponível ali para poder instrumentalizar as políticas do novo prefeito. Eu não tenho dúvida que é importante capacitar. Né? Não tenho dúvida que assim, a capacitação no nível pessoal ela é algo bastante importante. Mas na tua experiência, já tendo atendido um número muito grande de prefeituras, além de treinamento dos funcionários, o que mais é possível um prefeito contar, né, para poder qualificar o seu time e acelerar esse processo? Eu tenho visto que sai na frente aquele prefeito que faz uma qualificação abrangente. As qualificações que foram feitas desde 2021, e eu faço muitas delas, elas têm alguns níveis de atuação. A mais normal é você sair e comprar um pequeno curso e ouvir um determinado assunto de forma genérica sobre um determinado assunto.
e licitações e contratos, você vai ter isso bastante crescentemente. Passando desse mínimo, tudo que vier é lucro, para chegar numa situação que eu acho que é a ideal. É imaginar um estudo da normatização, porque hoje os municípios, quase todos eles, estão com a normatização feita. Imaginar o estudo dessa normatização, a adequação ao seu plano de governo, verificação dos planos de contratação anual para ver se eles estão adequados a isso e reajustar normas e qualificações para essa situação, que casa muito com aquilo que você colocou. O prefeito chega com uma nova ideia e ele tem um cenário criado. Muitos com um cenário mal criado ou com um cenário criado de forma ainda incipiente. É a hora dele botar a ordem na casa. Então é a hora dele buscar uma qualificação mais profunda, que não seja só treinamento, seja revisitar as normas ou imprimir regularização em temas que ainda não foram regularizados e criar toda essa roupagem para que ele possa fazer o planejamento, para que ele possa lançar mão das ferramentas que a lei coloca à disposição dele e possa ter sucesso no controle que vai vir ao depois. Porque você mesmo fez a menção à questão do controle e ela é recorrente dentro da lei. Você vai pegar um artigo, que é o artigo 169 da lei, ele fala muito fortemente dessa sistemática de controle. E quem olha esse artigo de fora vai dizer o seguinte: no momento em que uma determinada pessoa starta um processo licitatório com uma requisição, já está fazendo em paralelo um processo de controle. Então, o controle foi criado para que ele, desde a pessoa que age e faz controle, age e faz controle. E isso vai sendo recorrente ao longo do processo, ainda pensando com o controle interno, que não participa do processo de realização, mas que controla internamente dentro da administração, e com o controle externo, na maioria das vezes, no caso municipal, exercido pela Câmara Municipal, porque é o titular do controle externo, com o apoio dos tribunais de contas, que a cada dia mais estão preparados para executar esse controle externo. E aí, eu acho que a gente falou, né, dessa questão das esferas internas e as esferas externas, mas aí eu coloco sempre uma questão que cada gestão vai ter que tomar a decisão. Vou fazer um projeto interno, usando, né, exclusivamente os meus recursos internos, a minha procuradoria, os meus assessores, ou vou contar com algum agente externo que possa colaborar isso comigo. Eu acho que especialmente falando desse escopo, né, de revisão, de qualificação, de treinamento, eu acho muito interessante trazer um agente externo, porque ele traz a experiência de muitos outros municípios, sim, né? Sim. Iguais, maiores, menores, diferentes, a visão do Tribunal de Contas. Você concorda comigo? Concordo. Eu sempre pautei, até porque eu atuo no campo da consultoria, com a ideia de que o consultor, não necessariamente ele sabe mais do que quem está lá dentro. E o que ele tem além daquele que está lá dentro? Ele tem um olhar mais isento, menos viesado em função de algumas circunstâncias que quem está lá dentro naturalmente carrega, e ele tem a experiência múltipla por estar atuando em várias frentes. Então, nós fizemos ao longo desses últimos anos centenas de treinamentos e dezenas de qualificações mais aprofundadas. Ao mesmo tempo, nós fazíamos qualificação, por exemplo, do município de Mauá, aqui da Grande São Paulo, que é um município de quase 500 mil habitantes, e fazíamos do município de Tremembé, no Vale do Paraíba, que é um município de uns 50 mil habitantes. O que nós tínhamos para agregar para um e para outro? As experiências que a gente ia assimilando em cada um deles, e assim por diante em outros. Município de Rio Preto, município de Piracicaba, de Rio Claro, que são municípios, cada um situado num canto do estado, com uma peculiaridade, com uma aptidão específica, mas que no final do dia nos davam experiência para trocar com os demais municípios que a gente estava atendendo. Não significa que o procurador municipal não tem condições de fazer isso. Significa que é aquela ideia, ele tem a emergência, a situação do dia a dia e aquilo que está vinculado a um aspecto de planejamento. Se ele não tiver
um compromisso, um vínculo com uma consultoria e um roteiro a seguir, a tendência de todos nós é que isso vai ficando para depois. E aí depois isso desemboca aonde? Como desembocou na própria lei. Chegou em março de 2023, que era o final do tempo, o que aconteceu? Os municípios saíram pedindo e conseguiram uma extensão do prazo para final de 2024. Então, quer dizer, 2023, perdão, o que alongou aqueles 2 primeiros anos de transição de uma lei para outra. Por quê? Porque se percebeu que os municípios não estavam preparados. Se você pegar uma divulgação que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez semana passada, se não me engano, à luz de uma investigação feita pelo Tribunal de Contas da União, ele mostra que no Estado de São Paulo, 11 municípios de 645 estão num grau razoável, não é nem de excelência, um grau razoável de preparação normativa para a nova lei. Ou seja, a grande maioria está naquele limbo, sem grandes normatizações, sem grandes estruturações e precisando fazer. Ou seja, é difícil, não é fácil de fazer isso, porque é uma mudada de chave, é uma mudança de paradigmas. Eu acho assim, tem uma frase que, né, eu acho que é recorrente em vários âmbitos, mas o planejamento estratégico ou os grandes planejamentos, geralmente, eles morrem no primeiro café da manhã da semana. Quando começa a semana, surgem as primeiras demandas do dia a dia e o planejamento estratégico acaba ficando pendurado lá em algum lugar como uma peça decorativa. E aí, eu não tenho dúvida de que contar com um agente externo pode ser um grande acelerador, né, desse processo, trazer muita maturidade, né, para isso. E aí eu acho que tem um outro ponto, eu já tive do lado da administração, sim, recebendo consultoria, né? E aí eu acho que um ponto crítico de sucesso dos projetos era uma preparação que nós, né, tínhamos para poder receber bem os consultores, para poder entender qual era o escopo deles, que eles não iriam substituir o nosso trabalho, eles não iriam dizer o que a gente estava fazendo de errado, eles não eram auditores, eles vinham como efetivamente um reforço estratégico, né, quase como uma força especial ali para poder nos ajudar durante um tempo, para que a gente pudesse ter saltos quânticos, né, na nossa evolução, e depois a gente ia seguir sozinhos. Se eu posso complementar, eu acho que a sua fala está muito adequada, mas se eu posso complementar, eu complementaria com uma frase, que é saber pedir. O interno tem que saber pedir ao consultor. Porque o consultor ele vem com uma receita. Quer queira, quer não, ele constrói uma receita antes de começar a consultoria. Mas essa receita tem que ir se adaptando, porque senão o consultor leva a receita que ele conhece. Uhum. Então, o saber pedir, que é tudo isso que você falou, eu vou me estruturar, eu vou saber o que eu vou querer, eu não vou ficar imaginando que nós estamos disputando forças, disputando oportunidades, cada um está fazendo uma coisa diferente da outra. Mas se eu souber dialogar com o meu consultor, saber pedir para ele aquilo que eu preciso, eu construo bem. E também imaginar que isso tem fim, porque senão gera a dependência. Uma consultoria feita de uma forma muito longa, ela gera uma situação que você não... A palavra talvez seja essa, você não desmama da função do consultor. Daqui a pouco o consultor está substituindo a sua função, sendo que não é para isso que ele vem. Exatamente. Marcelo, estou vendo 2 livros aí que você trouxe. Queria que você comentasse um pouquinho sobre eles. Obrigado pela oportunidade. Eu, ainda antes da edição da Lei 14.133, ainda lá em 2020, por ali, eu tive a oportunidade de acompanhar o processo legislativo junto ao Congresso Nacional e comecei a estudar uma normatização que depois se tornou a Lei 14.133 e construí alguns escritos sobre esse assunto. Eu já escrevi sobre a 8666, já tinha escrito sobre a 10.520, tinha livros sobre isso, tinha escrito sobre a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado, e aí imaginei a oportunidade de fazer um livro sobre isso. Fiz primeiro um livro, que é esse que eu te apresentei nessa oportunidade, que é um livro sobre licitações. Esse já está na 3ª edição, já tem uma nova cara. Quem talvez tiver o livro vai encontrar ele com outra roupagem, com outro design de capa, um design mais próximo desse daqui.
Por que eu fiz 2 livros? Porque a lei, se você olhar, como todas as leis de licitações, ela é uma lei de 2 assuntos: licitação e contratos. Eu achei que valeria a pena primeiro escrever sobre licitação e, com o tempo, escrevendo sobre o contrato. E aí, na segunda oportunidade, fiz um livro sobre os contratos administrativos. Sempre devo enfatizar, voltado para os municípios, que é a minha área de atuação. Então, quando eu estudo, leio e escrevo sobre a lei de licitações, eu penso no município fazendo esses procedimentos, o que é um diferencial em relação àquilo que você encontra no mercado. O primeiro dos livros está na 3ª edição, o segundo que eu estou te dando, que é o de contratos, está na 1ª, e eu estou terminando ainda esse mês de janeiro a 2ª edição dele, que devemos lançar ainda antes do Carnaval. Então, quer dizer, se eu prestar atenção bem, você está me dando esses livros. Sim, para você. Então, você. A gente tem que ser atento até para poder gravar. Acabei de ganhar 2 livros. Isso aí. Maravilha. Marcelo, acho que a gente agora está se encaminhando já para a nossa conclusão. Quero agradecer muito esse momento. E assim, realmente acho que para as prefeituras existe uma oportunidade grande que se abre agora, né, num novo mandato, né, de começar um novo ciclo. E eu acho que especialmente tem que ter uma atenção para poder dedicar algum tempo, algum orçamento, né, e alguma energia para poder falar sobre planejamento, sobre treinamento e sobre alinhamento de equipes. Então, perfeito. Não tenho dúvida, né, que esses cases que você contou, eu acho que podem ser inspiradores para que outros prefeitos possam adotar essa prática. E assim, eu acho que o Brasil não é conhecido como o país que mais e que melhor planeja. Mas a gente tem agora cada vez mais instrumentos legais que nos empurram nessa direção, mas acho que mais do que empurrar, né, que a gente acho que se sensibilize como gestores, né, das vantagens e das possibilidades que abraçar um planejamento, né, um processo de planejamento mais estruturado, ele pode ter. Perfeito. Eu que agradeço, queria uma vez mais parabenizar pela iniciativa do podcast e desejar vida longa aí ao podcast dos prefeitos e sucesso para vocês. Maravilha, para nós. Muito obrigado, nos vemos na próxima.